Olá, amigos, companheiros, queridos, de leituras, de reflexões dessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz. Agradecemos, antes de tudo, a Deus pela oportunidade de já nos reunirmos em torno dessas mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagens que nos acordam, que nos relembram principalmente de Jesus. Pedimos a proteção desse grande mestre, dos mentores e guias espirituais, para que possamos compreender e sentir a mensagem de hoje trazida. Iremos hoje, então, fazer a leitura da mensagem número 50 do livro com o título Ante o Divino Semeador. Emmanuel inicia com o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, em que Jesus diz: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente, chamada a produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirado ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças interiores que as constringem, apertam, a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a alavancha de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege o destino, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. É uma mensagem de estímulo, em que Emmanuel traz aqui tudo aquilo que a semente se coloca em renúncia para poder germinar, para poder se tornar uma árvore que ofereça frutos. E ela passa pelo abandono extremo, ela é constrangida, ela recebe o assalto ali dos vermes, quando não recebe a lama. Ainda assim, ela crê instintivamente na sabedoria da natureza. E nós, todos sabemos que temos inato essa certeza de Deus dentro de nós. E ela, a semente, apesar dessa escuridão, da profundidade, ela cresce para o brilho solar. O brilho solar é esse fenômeno que nós chamamos de fototropismo. O tropismo é um fenômeno que orienta o crescimento de um organismo
em resposta a um estímulo. Então, o fototropismo é justamente a luz que vai orientar, né, os organismos em busca da resposta à luz solar, que é aquela que a gente pode dizer que é aquele estímulo. Então nós vamos ver a semente rompendo a terra, apesar de todas as dificuldades, e se direcionando para a luz do sol. Não é assim que as plantinhas fazem? Então nós vamos lembrar, né, desse caso aí é um movimento de heliotropismo, que é o movimento para o sol. E nós, né, que à frente das dificuldades temos que fazer a nossa parte, assim como a semente, recebendo a incompreensão, o isolamento, a tentação, as provas rudes, mas continuamos a crer no poder divino e vamos nos erguer para a luz soberana. Por isso eu coloquei aqui o tropismo divino, né? Nós somos direcionados para esse movimento que nos faz girar ao longo das nossas reencarnações para o que é divino, para o nosso semeador, que é Jesus. Então nós temos que compreender que todos chegaremos a essas situações contando com a generosa proteção do celeste pomicultor, que é Jesus. Emmanuel nos traz aqui claramente a lembrança da parábola do semeador, que é relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e considerada a parábola das parábolas, que nós pedimos a licença para aqui ler, para aqueles que não a conhecem poderem conhecer e as que esqueceram puderem relembrar. Nos conta que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. É como nos fazer um convite para irmos, né, para a beira desse lago, naquela praia, e ficarmos ali ouvindo Jesus contar esta parábola. E ele inicia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. E depois ele continua fazendo a explicação. Mas nós vamos aqui parar para pensar nessa parábola, quando Jesus fala, né, aquele que semeia saiu a semear. Quem é o semeador? Emmanuel já nos disse que é Jesus, o semeador da terra. Ele é o divino jardineiro, né, que saiu da sua grandeza e veio até nós. E todos aqueles também que falam em nome de Jesus, que falam a boa nova, as palavras de Deus, são também semeadores. E nós aqui nos perguntamos, qual é a missão do semeador? É espalhar as sementes. É colocar pelo menos a semente em contato com o solo. Porque se ela for deixada lá no celeiro, aí é mesmo que nunca vai produzir, né?
Por isso o trabalho do semeador é importante. E a colheita? Nós sabemos que a colheita é de Deus, porque vai depender da combinação do solo com a semente. E aí vamos passar agora para a importância, que Jesus deu na parábola aos tipos de solo, dessas sementes quando caíram. Então, vamos lembrar que a semente é a palavra de Deus, é a lei divina, é o amor. E vamos nos perguntar, toda semente vai germinar? Nós sabemos que isso irá ocorrer de acordo com o terreno ou com o solo em que ela foi plantada. Assim, como nem todas germinam com a mesma eficiência, devido ao solo em que recebe essa semente. E aí, vamos então pensar, qual tipo de solo? O solo somos nós. O solo do plantio, Jesus compara as nossas condições de entendimento e da nossa boa vontade. E muitas vezes o solo ainda não está adequado. Ele representa ali o nosso estado intelectual e moral quando recebemos essa semente. Por isso que nós aqui falamos antes, que elas não germinam com a mesma eficácia, porque vai depender do momento evolutivo em que cada espírito se encontra. Então, às vezes, ainda não está adequado. Na área intelectual e na área moral. Como é que está o estado? É o solo. E aí a gente vai lembrar aqui dos ataques ao solo que Emmanuel deixou aqui, que logo de início, ela muitas vezes de imediato, ela é assaltada por vermes, quando não recebem lá a alavanca de lama, por força dos temporais. Então nós vamos lembrar aqui dos ataques externos das aves de rapina, das pedras no solo, São os obstáculos do nosso dia a dia. Jesus, nessa parábola, nos fala sobre alguém que ensina a Escritura, que é Ele, a várias pessoas, e a resposta dessas pessoas depende do estado que se encontra o seu raciocínio e o seu coração, em função das suas atitudes. E é interessante notar que é a mesma semente que foi plantada na parábola em tipos de solos diferentes. Por isso os resultados são diferentes. Mas a semente é a mesma. É a mesma palavra de Deus. Mas vamos sempre lembrar que os resultados dessa semente será de acordo com o coração daquele que a entende, que a ouve. Então vamos lembrar aqui da primeira semente que caiu ao longo do caminho. A semente que caiu ao longo do caminho, ela representa aqueles indivíduos ainda imaturos que não estão preparados para receber a semeadura. Seus corações ainda se mostram insensíveis a qualquer convite de ordem mais elevada. Tudo que diz respeito à vida espiritual, eles julgam como bobagem, como loucura, e vivem assim como zumbis à beira do caminho. Então, quando eles são convidados, são essas criaturas que a gente convida para um estudo um pouco mais elevado, de uma conversa com cunho moral, e eles dizem o quê? Olha, vamos deixar isso para lá, porque eu só tenho uma vida e é essa que eu preciso aproveitar. Então essa é a semente que cai ao longo do caminho. Nós vamos ver aqui o segundo exemplo da semente que caiu sobre as pedras. A semente que foi semeada em lugares pedregosos
colocado como aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não consegue formar raiz em si mesmo. São aquelas criaturas que não encontram uma força interior para vencer o comodismo dos seus vícios e melhorar os seus sentimentos. Podemos lembrar, daquelas almas empedradas que não querem sair do lugar, aquele peso, aquele coração de pedra que é impenetrável às novas ideias. Então são aqueles corações endurecidos. Terceiro exemplo é a semente que caiu no meio dos espinhos, que foi assemelhada às pessoas que gostam de ouvir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e até se sensibilizam, mas que ainda estão muito presas às coisas materiais. Então são aquelas criaturas que nós vamos ver correndo daqui para cá, de lá para cá, buscando uma casa espírita, outra hora elas vão para a igreja, mas seja o lugar que for, que elas recebam a palavra de Deus, quando vem o calor das provas, elas não suportam. Ficam ressecadas e retornam ao lado acomodado da sua vida. Abandonam. Elas ainda estão muito presas às coisas materiais. Então elas querem, elas se sensibilizam, mas não conseguem ainda se desapegar, conseguir se ver como um espírito imortal. Por último, ele nos traz o exemplo daquele solo de boa terra, que é a semente que caiu em boa terra. São aquelas almas de boa vontade e perseverantes. Criaturas que ouviram a palavra divina e acordaram e colocaram como uma bússola, A palavra divina virou uma bússola, guiar os comportamentos, os pensamentos, e que apesar de todos os obstáculos que encontrem no caminho, prosseguem, não desistem, creem instintivamente sempre naquele poder maior, naquela proteção do jardineiro celeste. Então não são apenas sensibilizados, são conscientizados e atuantes. Então não ficam só naquela questão de se sensibilizar pela mensagem que deu. Que mensagem linda! É um processo. Mas depois a gente tem que se conscientizar dessa mensagem em nossas vidas. E depois colocá-la na prática, atuar. Então a boa terra representam todos aqueles que ainda erram, tropeçam, caem, fracassam, porém levantam, sabem que precisam recomeçar a cada hora, a cada dia, a cada ano, a cada reencarnação, quantas vezes forem necessárias, até que tenham a sua consciência despertada e a resistência necessária, sua questão evolutiva já desenvolvida. Então, até esse momento. Então, a conclusão dessa parábola, foi deixada para todos nós refletirmos. É o final dela nos perguntarmos: que espécie de solo somos nós? Qual o estado atual do nosso solo para recebermos semente divina? Vamos pensar nisso? Qual o estado? Sabemos que esse solo representa o nosso estado intelectual e moral. Será que ainda somos aquelas pedras impermeáveis? Não, Espinhos abafadores? Nós já estamos aqui recomeçando inúmeras vezes, temos já perseverança. Será que nós já somos então considerados uma boa terra? Podemos fazer uma outra pergunta também. Como é que temos agido após termos recebido a semente sagrada? Nós já entendemos que somos nós próprios os responsáveis
pela preparação da nossa terra, ou seja, portas adentro do coração. A mensagem nos chega de fora, mas o trabalho do solo, como é que eu vou drenar muitas vezes esse solo, eu vou arar, vou fazer sulcos para receber essa semente. Muito desses sulcos à custa de lágrima, suor, né? E sangue, porque dói lá dentro. Se rasgar, retirar, né? Então, aquelas pedras, aqueles espinhos que se encontram dentro da gente, as ervas daninhas dos pensamentos ruins. Nós nos perguntamos, já cuidamos hoje dessa nossa semente, que é o Evangelho? Estamos nos observando durante o dia, retirando essas ervas daninhas, que são esses pensamentos negativos, inferiores? Estamos aprendendo a ter mais empatia, compaixão, desenvolvendo o sentimento, ou seja, retirando esse coração de pedra? Então estamos trabalhando. Então, se ontem nós fomos já esses terrenos sombrios, né, desérticos, empedrados, hoje já trabalhamos para nos transformar em terrenos ensolarados e floridos, para que no futuro possamos ofertar flores perfumadas e frutos doces e árvores frondosas. Não é esse o nosso objetivo? E dessa maneira, então, companheiros, que Jesus seja sempre o nosso jardineiro divino, nosso celeste pomicultor, e que possamos aprender com Cristo a sair para semear na imagem do semeador, espalhando a luz, o bem e o amor sem nenhuma distinção. Que possamos nesse momento, que estamos nos colocando na praia ouvindo Jesus, refletirmos sobre essas questões, estas perguntas, e ao final da leitura, Jesus, né, levante os braços, despertando essas sementes, dispersando essas sementes de luz e de muito amor. E que essas sementes nos despertem para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muita paz, muito amor e muita luz. Graças a Deus.